Mesa dos Notáveis, você na Vinha FM sempre abençoado. Uma ótima tarde de terça. É importante dizer que o Mesa dos Notáveis está sendo filmado. Você pode nos assistir também, acredita? Pois é, essa novidade da Vinha FM está dando alegria para nossa equipe ver todo o nosso conteúdo disponível também em vídeo. Para você que quiser nos assistir lá no YouTube da Vinha FM, você pode se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e, é claro, participar de toda a programação da rádio. Para tanto, você não vai pagar nada, você só vai digitar youtube.com/vinhafm, tá bom? Dado o recado, eu vou iniciar o nosso tema. A partir de agora, o WhatsApp da Vinha FM está autorizado, disponível para você mandar sua mensagem, opinião, desabafo, pergunta, porque o tema de hoje é como lidar com medo na pandemia, especialmente em um dia como esse, um dia em que se é comemorado, né, Dia Internacional do Combate aí do transtorno bipolar. Eu vou deixar que a nossa doutora, que é psiquiatra, está aqui conosco para falar sobre todos esses temas, que ela esclareça melhor. É uma notável especialista e também amicíssima de todos nós aqui no Mesa dos Notáveis e da Rádio Vinha. Aline Salim, esse sobrenome nós já ouvimos aqui na programação. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os ouvintes da Vinha FM. É uma satisfação poder contribuir mais uma vez com esse quadro e esclarecer para a população. Com certeza. A doutora Aline Salim é médica, psiquiatra e atende atualmente lá no Centro Médico Asmigo. Esse tema, né, nós já estamos tentando contatos também com a Maris Eliana, psicóloga, para cooperar com o tema, mas nós sabemos que é um tema muito abrangente no sentido de que tem pessoas que têm alguns tipos de transtorno e nem imaginam que tenham. Então, eu vou pedir para que você, ouvinte, que vive algumas experiências que são novas, digamos que você começou a sentir de repente algumas coisas que você nunca sentiu, que você compartilhe conosco pelo WhatsApp, até para que ao vivo aqui a gente possa ter esse compartilhar e quem sabe a doutora Aline até não consegue te dar um norte do que você deve fazer. E é claro, o final é sempre procurar um especialista, né, doutora Aline? Não é ir no Google e pesquisar o que é esse transtorno, o que pode ser o que eu estou sentindo. Exatamente, até para você ter um acompanhamento, um diagnóstico eficaz e um tratamento, melhorando a sua qualidade de vida, né? Tem pessoas que não imaginam que tem um transtorno, por exemplo, de pânico. É muito comum esse transtorno de pânico, doutora Aline? Ou realmente é apenas para pessoas que têm tendências, né? Existe alguma fisiologia, um biotipo que tem tendências a desenvolver pânico, aquela pessoa que é mais ansiosa, né? O transtorno do pânico, Guilherme, ele é um transtorno de ansiedade. E a OMS já diz que o Brasil é o campeão em transtorno de ansiedade no mundo. Então nós somos o país com maior índice de transtorno de ansiedade, ou seja, é um transtorno muito comum. Então o Brasil está nesse ranking como um dos maiores? Exatamente, como o maior. Que grave, hein? Nós somos os maiores consumidores de medicações ansiolíticas. Então o transtorno do pânico, sendo um transtorno de ansiedade, ele é caracterizado por um medo intenso de morrer, um medo intenso de que uma possível tragédia ocorra, uma insegurança angustiante e uma sensação de que alguma coisa ruim pode acontecer a qualquer hora, inesperadamente. Nossa, que coisa, é engraçado que só a descrição já me deixa agoniado, que coisa terrível. E esses ataques de pânico, são acompanhados de sintomas físicos que são muito assim. O indivíduo, quando ele não vai sendo diagnosticado, não vai sendo tratado, ele limita muito a qualidade de vida dele. Ele sempre vem um mês antes, na verdade você tem que ter um mês, ele vem acompanhado de um mês já de uma preocupação persistente de você ter novos ataques e a pessoa começa a ter comportamento de esquiva para evitar novos ataques. Nossa, meu Deus. Então, na verdade, nunca acontece repentinamente, sempre dão sinais. Os sinais, eles acontecem... Ele pode dar sinais, mas o ataque, a crise de pânico, geralmente, ela ocorre sem nenhum problema aparente. É como se o cérebro desse um curto-circuito e o cérebro provoca uma descarga
que vai liberar adrenalina e noradrenalina, que vai culminar nos sintomas físicos e psíquicos do transtorno do pânico. Então, você vê que geralmente o paciente, ele acorda na madrugada, como não aconteceu nada, ele acorda na madrugada já com sintomas de palpitação, como se ele estivesse tendo um ataque cardíaco. Por isso o transtorno de pânico ele é muito confundido com o infarto e o AVC. Geralmente essas pessoas acordam de madrugada com ataque de pânico e vão procurar emergência. Dor no peito, uma sensação de coração tá pulsando rápido e forte, que você tá com arritmia, falta de ar, tremor, dá formigamento, por isso que muitos pacientes acham que estão tendo AVC, às vezes você tem um formigamento de um lado do corpo, às vezes dá um formigamento no braço, então o paciente tem certeza. E ele vai no cardiologista, dá muito desconforto, náusea, desconforto abdominal, então tem muitos pacientes que têm uma dor de estômago, uma náusea, vai no gastro, faz endoscopia, vai no cardiologista, faz todos os exames cardiológicos até acabar no consultório psiquiátrico. Quando vê que não é nenhuma dessas causas, afastada todas essas causas, ele acaba, o próprio profissional acaba orientando ele a procurar um psiquiatra. Poderia ser evitado um dano tão grande se uma intervenção tivesse acontecido antes. Exatamente, mas existe um estigma muito grande em cima da psiquiatria, dos transtornos psiquiátricos. Então, quando você começa a ter sintomas de ansiedade, você começa a associar a outros acontecimentos da sua vida. Eu tô tendo esses sintomas porque aconteceu isso na minha infância, foi a separação dos meus pais, então você começa a associar. E realmente pode ter esses gatilhos já no transtorno de ansiedade generalizada. Mas então você nunca imagina que você está sofrendo com transtorno psiquiátrico e precisa procurar um psiquiatra, né? Porque existe esse estigma muito grande em relação à psiquiatria. Eu não vou no psiquiatra porque é médico de louco. Com certeza. Eu não sou louco, por que vocês querem me levar no psiquiatra? Exatamente. É sempre isso, né? Exatamente. Inclusive, tem uma etapa que muitas pessoas enfrentam ou, como se diz, vão até essa etapa antes do consultório psiquiátrico também, que é o atendimento com uma psicóloga. E é por isso que eu vou chamar para conversa ela que agora estabeleceu conexão conosco, está à distância, mas presencialmente conosco aqui, né? Pelo telefone, nossa querida Maris Eliana, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e também orientadora profissional. Doutora Maris, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Oi, Guilherme, você me ouve? Te ouço perfeitamente. Um abraço, Guilherme, abraço, doutora Aline. Abraço, Maris. Satisfação tê-la aqui conosco. Mas, olha, nesse tempo, quem disse que nós também não nos expressamos e temos essa ansiedade, né? Para gerar essa conexão em tempo real, mas estamos juntos. Um prazer retornar a esse programa tão relevante aí, ainda mais em tempos atuais, pautas sempre quentes e que podem auxiliar o nosso ouvinte a ter dias melhores mesmo em meio à pandemia. Obrigada pelo convite. A gratidão é nossa, Maris, por corresponder ao convite, e eu já estendo essa conversa também para o seu local de atuação, né, como psicóloga e também uma pessoa que tem aí orientado algumas pessoas profissionalmente. Eu imagino que nesse momento de pandemia o pânico, medo em algumas pessoas que estão com um futuro incerto dentro da empresa ou até mesmo na carreira profissional, procurando aí uma recolocação no mercado. Conta para mim, Maris, os atendimentos aumentaram nesse momento de pandemia? Sim, aumentou bastante e as pessoas têm priorizado, inclusive, esse atendimento médico, psicológico, porque muitas vezes a pessoa tem uma bagagem, conhecimento, dinheiro, mas sem saúde, principalmente mental, a vida se torna muito estranha, né? Muito empobrecida. E eu tenho percebido, não só no Brasil, mas no mundo, um aumento assim, relevante na busca de ajuda. E, particularmente, como eu atendo também adolescentes, eles têm tido muita ansiedade, mal-estar, devido a essa educação remota, online, onde eles não têm essa convivência diária, e a gente sabe da importância nessa faixa etária, de pertencimento, de participar de grupo, né, de trocar figurinhas, como se diz, e eles têm tido adoecimento
de forma assim, a recorrer, inclusive, a medicamento, para tentar reequilibrar, reorganizar o organismo. E tem sido muito, muito grande a procura, Guilherme e Leonardo, e é importante dizer que quem cuida também precisa de cuidado. Nós já temos presenciado um cansaço nos profissionais da área da saúde também. Você tocou, Maris, é muito interessante, porque realmente nós temos verdadeiros heróis que lidam com sua profissão como uma verdadeira missão de vida, mas é importante dizer que tudo em excesso vai ser aí um problema, né? Então, os profissionais, eles precisam sim se dedicar à vida, mas não pode ser algo que vai destruir a sua própria vida. E eu vejo que os adolescentes, como você falou, estão vivendo aí essa ansiedade, eles estão com uma sobrecarga de energia, né? Aquela fase em que você precisa gastar, implicar essa energia diária em alguma coisa, e no entanto você não tem, e isso se torna um problema. Tem algum problema psiquiátrico no organismo, fisiologicamente falando, doutora Aline, sobre as pessoas elas terem uma mente saudável, estarem bem alimentadas, mas não fazerem nada? Tem alguma coisa nos hormônios que acaba sendo produzido por não implicar, não... O que eu quero dizer é o seguinte, quando você não usa essa energia que você tem para gastar? Tem sim, Guilherme. Na verdade, quando... nos transtornos de ansiedade tem muita relação com essa liberação, descarga de noradrenalina e adrenalina. Então vem culminando, né, nesses quadros de ansiedade. Pacientes que já têm um quadro mais propenso à depressão, então tem uma depressão ali de serotonina, de dopamina. Então são hormônios, né, do bem-estar, né, são neurotransmissores do bem-estar. Então nesse momento de isolamento social, principalmente eu acho que nos adolescentes, crianças, tem algumas crianças que ficam mais com pais, que já não iam para a escola, até mais fácil, né, de conseguir lidar. Mas os adolescentes que já saem de casa, encontram coleguinhas, vão ao shopping, isso culminou deles estarem com um quadro maior de irritabilidade. Então é um quadro de energia muito grande que você não tem onde gastar, né? Num momento de uma pandemia devastadora, então de medo intenso, esse medo, essa ansiedade, ela vai produzindo citocinas pró-inflamatórias que vai causando um dano à saúde física do indivíduo. Sim, eu vou fazer um exemplo aqui, eu quero até que as nossas notáveis aqui me auxiliem. Para que não seja mal interpretado, é importante que eu diga o porquê do exemplo. Quem que é acostumado a ficar preso? Pessoas nunca ficaram presas, né? A não ser os bandidos que cometem crimes, o ser humano ele está acostumado a acordar pela manhã, ele implica energia nas suas atividades e depois retorna para casa. Mas os animais em especial, eles têm o costume de ficarem presos. Então, o dono de um animal, seja lá qual for, um gato, um cachorro, ele deixa o seu animal preso e existe a necessidade de levar esse animal para gastar energia. O que nós percebemos? Que muitos animais presos, eles desenvolvem muitas doenças também porque não tem donos responsáveis para levar ele para passear, para implicar essa energia do animal. O exemplo de muitos cachorros que eles não foram feitos para ambientes pequenos, e aí no momento, né, que você vai ter esse cachorro, te é orientado. Esse cachorro precisa sair pelo menos 3 vezes ao dia, senão ele vai comer seu sofá, ele vai comer tudo dentro da sua casa, vai desenvolver esse quadro que é patológico, né? Então eu imagino que na nossa situação, obviamente guardadas as devidas proporções, se você mantém qualquer ser humano, adulto, criança, idoso, preso sem direito de sair, você vai produzir, você vai empurrar ele para uma situação de patologia, né, crítica. Eu pergunto agora para querida Maris Eliana, nossa psicóloga, que gatilhos mentais vão desenvolver o medo? Existem alguns gatilhos que são mais comuns, Maris? Como que funciona esse start do medo na mente das pessoas? Guilherme Donato, você poderia repetir o início da sua pergunta, que cortou um pouquinho, por favor? Sim, repito com certeza. Quais são os gatilhos mentais que geralmente dão início a um quadro de ansiedade mais grave? Existem alguns pontos que vão desenvolver a ansiedade na pessoa, que ela poderia, por exemplo, começar te ouvindo e já se prevenir nesses gatilhos especiais? Sim. Então, provavelmente já foi dito aí no início, né, enquanto eu estava tentando aqui me conectar, mas assim, o medo é uma sensação que todos nós temos, que pode ser patológico ou não, né? Inclusive nos ajuda a preservar aí a nossa vida. E a ansiedade também, ela existe e é necessária para nos manter em alerta,
Mas quando passa, quer dizer, além daquilo que convém, ela já vira já uma vilã, né, para nós. E tem gente até, Guilherme, antecipando aqui um pouquinho, tem pessoas que querem resistir e assim, tanto a ansiedade, e fica negando, e isso faz mal. Ou seja, a gente precisa admitir que está com ansiedade e convidar, inclusive, a calma para participar. Mas a ansiedade, existem personalidades mais ansiosas, né? Que isso pode ser também hereditário, genético, isso já é provado. Então, a forma da criação, mas existem alguns gatilhos, e um deles que a gente trabalha lá na terapia, auxiliando, no caso, a doutora Aline e os psiquiatras, que é a questão do pensamento, não é? Então, por onde começa? Pelo pensamento, um pensamento mais catastrófico, entende? Então, por exemplo, na pandemia agora, a gente está falando do medo nesse contexto. Pode ser que eu morra, pode ser que não. Pode ser que alguém que foi entubado saia e pode ser que não. Pode ser que a gente morra de outras coisas. Mas o medo da morte, que já vinculou com o nome, não é? Covid, morte, gera uma ansiedade, às vezes, além da medida. E aí eu foco demais nisso, eu observo e o medo começa, por conta do medo e da ansiedade, a olhar muito aquilo que vem para roubar, matar, destruir. E não verifica, por exemplo, aquele pensamento mais funcional, ou seja, eu estou em casa, eu estou cuidando, qual realmente é o perigo iminente de eu ser contaminada? Às vezes a gente esquece de fazer essas perguntas, não é? Então, o que pode ser, quais são os gatilhos? Exemplo, ficar ouvindo notícias 24 horas, né, ou 20 horas por dia, só catastróficas, conectar muito somente nisso, não é? Medo desse futuro e medo da morte. É um tema que às vezes é pesado de ter, né, doutora Aline, falar de morte, mas nós não lidamos muito com essa palavra muito bem. E aí nos consome diante de uma pandemia inédita. E o Brasil, para nós, é um país assim, que a gente não tem história de terremotos, né? Essa guerra que a gente está vivendo e tiro para todo lado, não é um país assim. Nós somos conhecidos como uma nação aparentemente tranquila em muitos fenômenos naturais que acontecem no mundo. E agora nós estamos diante de uma situação que é requerido de nós um comportamento, um posicionamento, um pensamento bem mais saudável, e a gente procura dentro de si e não acha. Mas a gente pode espelhar em quem consegue. Quem consegue, por exemplo, passar por situações tão adversas que a morte ficou perto, mas que a pessoa viveu, ou que alguém morreu, mas eu fiquei vivo para contar. E hoje nós somos o resultado de toda uma vida, tantas lutas que a gente passou. E aí essa ansiedade, ela pode ir também tomando um formato, uma proporção mais saudável, na medida que o meu pensamento, eu vou abrindo janelas mentais, não é? Por exemplo, Guilherme, eu estou concluindo, né, para não ser muito extenso aqui nessa pergunta. Você lembra, Rigonato, um pouco antes da pandemia, que nós participamos juntos de uma palestra, de um momento de aquecimento com a turma, com os profissionais do Hospital da Criança? Com certeza, como eu me lembro desse dia, foi incrível. Naquele dia foi incrível, e uma mãe ou uma avó passando pelo corredor nos ouviu, e essa mulher veio até nós pedindo um suporte. E você disse, inclusive, que trabalhava com capelania e que eu era psicóloga. Ela, inclusive, pediu oração. E nós deixamos ali uma palavra de otimismo com aquela mulher. Ela estava preparada para despedir de um netinho que estava na UTI, precisando, inclusive, de um remédio, de um transplante vindo lá da Alemanha. E os dias passaram e eles me contactaram para dizer que aquela criança sobreviveu e saiu da UTI. Né? E isso é motivo de pausa, porque assim, o pensamento vai morrer e eu preciso estar preparada para isso. Mas a criança viveu. Então, na medida que eu exercito a fé, esses recursos internos, isso também dá espaço para nascer essa força que a gente precisa. E uma observação concluindo. Cuidado para quem nos ouve. Crente, né, a pessoa que busca a Deus, pode, de vez em quando, sim, ter medo, ansiedade, inclusive depressão.
Então, existem coisas orgânicas que a gente precisa trabalhar em parceria aí com os médicos para que essa pessoa seja bem atendida. Pensamento funcional, novos comportamentos de gerenciamento dessas emoções e também coadjuvante, o remédio, atividade física e sonhos, né? Pensar no futuro como possibilidade e não com medo daquilo que ainda nem se conhece. Muito bem colocado, Maris. Inclusive, fiquei feliz de saber essa notícia. Eu não tinha recebido essa notícia. Então, aquela mãe se alegrou depois daquele dia que nós falamos com ela, oramos com ela ali no Hospital da Criança. Inclusive, Maris, até colocando aqui para a doutora Aline, que também vive experiências diárias na profissão, mas essa recuperação no futuro, ela precisa de alguma forma entrar no cálculo de hoje para que a pessoa tenha descanso, né? Se ela não cogita coisas boas para amanhã, como é que ela vai conseguir produzir um ambiente dentro do organismo dela saudável, né? Existe muita influência da mente no organismo diretamente, doutora? Existe muita influência da mente, sim, no organismo. Até porque um dos sintomas no transtorno de ansiedade, se não bem tratado, se não diagnosticado, 70% pode evoluir para a depressão. E um dos sintomas de depressão é o niilismo, que é o negativismo, né? Você não vê a perspectiva. Então, você conseguir ter uma saúde mental adequada, onde você tem pensamentos de esperança, conseguir olhar para quem se recuperou, não focar nos casos que evoluíram pior, a óbito, entendeu? Eu acho que isso contribui muito. Isso que a Maris falou é uma coisa interessante, porque em relação a noticiário, hoje no meu Instagram eu faço questão de publicar as pessoas que se curaram por Covid. Eu não coloco no meu Instagram quantas mortes nós obtivemos por Covid, como eu vejo muitas pessoas colocando, porque não é isso que traz esperança, né? Eu não quero trazer esse medo, esse pânico para a população. Eu quero que as pessoas olhem para quantas se curaram. Até porque, Guilherme, tem 2 sintomas muito prevalentes que no Covid, né? Eu fui infectada por Covid em julho do ano passado e sei bem como é isso, e que também tem no transtorno de ansiedade, que é a falta de ar e a dor no peito. E no indivíduo que ele tem transtorno de ansiedade, quanto mais ele pensa que ele está infectado, mais falta de ar ele tem. Então você tem que diferenciar. Mesmo sem estar infectado. Mesmo sem estar infectado. Ele não tem nada, mas psicologicamente ele começa a ficar sem ar. O que eu recebo de mensagem de paciente, ligação de paciente, doutor, acho que eu estou infectado por Covid, eu estou com muita falta de ar, estou com dor no peito, estou com abafamento no peito, porque realmente a gente tem esses sintomas, são proeminentes no Covid, né? Na infecção por Covid. E isso, a gente tem que acalmar o paciente, explicar para ele como que é a falta de ar no transtorno de ansiedade, como que ela é no Covid, que ela é momentânea, ela passa, ela não piora o esforço físico, e tem que ir explicando, mas assim, é muito complicado, e você precisa trazer esse momento, assim, essa mensagem de esperança para as pessoas. Sem sombra de dúvidas, inclusive tem ouvintes aqui já participando pelo WhatsApp, e alguns deles falando também sobre essa questão da falta de ar. Então eu vou mandar um abraço para Maria Antônia participando aqui conosco, muito obrigado pelo carinho da audiência, Maria. Hélia Torres já mandou boa tarde, amados, verdade, sinto tudo isso, meu Deus, quase ninguém entende o que está acontecendo às vezes, nem pânico ou transtorno de ansiedade, um começo de depressão, mas parece estar todos os dias. Relato da Hélia Torres aqui. A Marialda coloca o seguinte: boa tarde, Guilherme, minha sobrinha Isabela está com este sintoma de falta de ar, coração acelerado e não consegue dormir. Isso foi depois do Covid que ela teve, e ela pergunta aqui se ela precisa procurar uma psiquiatra, colocando até aqui que ela mora lá em Belo Horizonte. É a Marialda querendo auxiliar a Isabela, sobrinha dela. É possível que ela esteja assim com um transtorno de ansiedade, talvez até um transtorno de estresse pós-traumático, né? Eu não sei qual que é a realidade, se houve perdas na família, se houveram outras pessoas na família que também se contaminaram, ficaram graves, né? E esse é um transtorno que eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito para atender. Nós já estamos atendendo em consultório, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Então acho que ela tem que procurar sim um psiquiatra, um psicólogo,
psicólogo para poder ser diagnosticada, porque isso limita muito a qualidade de vida e pode, como eu falei anteriormente, que 70% dos casos evoluem para depressão, transtorno depressivo, né? Que coisa, então é importante realmente ficar atento. O Santil comentou aqui sobre o índice. Doutora Aline, no início do programa, colocou que o Brasil está em primeiro lugar dos transtornos de ansiedade. Uau! Então, a Kellen já coloca aqui, ótimo tema hoje. Fiquei chocado ao saber que o Brasil está em primeiro lugar. Acredito que pessoas ainda têm preconceito, que isso seja uma coisa de louco, que não trata da forma devida. E aí ela já encaixa uma pergunta: quais são os outros sintomas da ansiedade e como ajudar uma pessoa na hora da crise? Imagino que quando você pega alguém na crise, tem que ter ali uma técnica, um tato, né? Já nós vamos entregar aqui não só esse tato, como também algumas dicas para você falar da maneira correta. Eu estou aqui muito bem auxiliado. Tem até um ouvinte que não quis se identificar e colocou aqui uma história, né? Dividiu a história dele particular. Eu também vou utilizar da história desse ouvinte para poder trazer a luz para o nosso programa. Ouvinte, hoje nós estamos falando sobre como você deve lidar com o medo na pandemia. E lembrando, é um tema que vai tocar em muitas pessoas, mas principalmente naquelas que nunca viveram isso, e parece que esse momento obrigou muitas pessoas a entrarem nesse quadro patológico, e nós vamos te tirar de lá. Para isso eu conto com o auxílio de notabilíssimas doutora Aline Salim, médica psiquiatra, e também a Mariseliana, nossa psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e orientadora profissional. Rápido intervalo no Mesa dos Notáveis e nós já voltamos. 1h17. Nós estamos de volta com Mesa dos Notáveis e eu já vou retornar com a participação do ouvinte. Tema de hoje, eu inclusive gosto muito desse tema porque eu penso que nós vamos auxiliar, já estamos auxiliando e vamos ajudar muitas pessoas que entraram num quadro de uma tristeza especial, nunca sentiram assim. E é claro, isso tudo acontece, pode ser fisiológico, pode ser apenas na sua alma, mas o importante é que você trate, que você não permita continuar. Eu li aqui a participação da Kellen na saída do último bloco e ela perguntou aqui sobre a questão dos sintomas da ansiedade. Quais são outros sintomas da ansiedade? Como que ela pode ajudar uma pessoa na hora da crise? Já vou emendar aqui com um relato pessoal de um ouvinte que diz o seguinte: Graça e paz, tenho problemas psicossomáticos por causa de alguns transtornos de ansiedade, depressão, pânico. Tenho me controlado, mas só que esses problemas, além de ser difícil para quem tem, também é difícil para quem convive. Muitas vezes me sinto incompreendida. Gostaria de um conselho para quem convive com pessoas que sofrem desses transtornos, porque às vezes eu sinto que sou um peso, sofro muitas críticas e não quero me identificar. E aí colocou aqui que fala só sobre o transtorno compulsivo repetitivo. E obrigado, agradece. A Miriam também colocou: boa tarde, meu esposo teve todos os sintomas de infarto, 10 exames, deu tudo bem, era transtorno de ansiedade. E aí ela até colocou no final: agorafobia. Que nome diferente. O que é agorafobia, doutora Aline? Agorafobia é um transtorno de ansiedade, mas é quando tem um gatilho ali, um gatilho desencadeando aquele transtorno de ansiedade, que geralmente é quando a pessoa está num lugar muito cheio, um lugar que ela não vai conseguir sair se ela passa mal. Então ela não vai conseguir ter um fácil acesso. Um exemplo disso é túneis mais longos, elevador, avião. Na verdade, muitos pesquisadores americanos, eles acreditam que a agorafobia já é uma complicação do transtorno do pânico, né? Que coisa. Então, e limita muito a qualidade de vida, porque o paciente ele começa a ter ele evita lugares com que ele não possa, que ele vai encontrar um ambiente com muitas pessoas, ele evita lugares onde ele não vai conseguir sair, então ele começa a não querer sair de casa, só sai de casa acompanhado de alguém, que ele se sinta muito segurança. Então, você vê, limita profissionalmente, limita, na verdade, a saúde da família ali, porque às vezes se é no caso do esposo, da esposa ou do filho, às vezes ele não quer sair de casa, então limita a qualidade do cônjuge ou dos pais, né, de sempre tem que ficar. Eu tenho pacientes que a vida dos pais, ela gira em torno do transtorno de ansiedade
ansiedade do filho, que não quer, das agorafobias, das fobias, dos pânicos que ele tem, e que ele não quer sair de casa, então eles não conseguem sair para viajar, né, em família, muitas vezes o filho tem que vir para o quarto por conta dos ataques do pânico, então começa a limitar. Quando você vai tratar, você tem que chamar toda a família mesmo, né, para conversar com os pais ou conversar com o cônjuge. Não tem como os familiares não se envolverem, né? Até porque muitas pessoas, a maioria por não ter esse conhecimento, acha que é drama, acha que é frescura. Então, a ouvinte perguntou no início dos sintomas de transtorno de ansiedade, do pânico. Então, assim, o coração acelerado, pulsando mais forte, falta de ar, uma dor no peito, como se estivesse com abafamento no peito, aquela angústia, tremores. Então, o paciente sente muito tremores, uma sensação de que ela vai perder o controle a qualquer hora, formigamentos, um desconforto, náusea, desconforto abdominal. Então, às vezes com muita cólica, às vezes vem com episódio de diarreia, o paciente que tem muito transtorno de ansiedade, então tem muito episódio de diarreia. Fora os sintomas psíquicos, né? Às vezes uma sensação de muita irritabilidade, um cansaço, insônia, porque tem uma alteração do sono, então tem a dificuldade de iniciar o sono, ou dorme e acorda várias vezes durante a noite. Então, muita tensão muscular, então cefaleia, dor de cabeça é muito comum. E um outro sintoma que muitos pacientes chegam no consultório, que é muito proeminente, que eles falam: doutor, eu estou esquecendo, eu tinha uma memória muito boa, eu conseguia recordar, eu conseguia memorizar, e agora eu não consigo concentrar no meu trabalho. Então é uma queixa muito grande em relação à concentração. E o transtorno de ansiedade, de pânico, ele pode culminar sim num déficit cognitivo com comprometimento de memória. Que coisa, são alguns desdobramentos que muitas vezes as pessoas não suspeitam que seja ansiedade, mas a ansiedade causa esses sintomas também. E a Ellen finaliza perguntando, nosso ouvinte Kellen finaliza perguntando como lidar com uma pessoa que está vivendo uma crise. E aí eu recorro à nossa querida Maris Eliana, psicóloga, para perguntar: Maris, existe alguma maneira certa de abordar uma pessoa que está no meio de uma crise de ansiedade? Qual que é a maneira mais apropriada? Então, a doutora Aline também pode colaborar com a resposta dessa pergunta, porque existem inclusive alguns que a gente fala SOS, não é? Quando a pessoa está muito alterada, que ela precisa tomar, que a psiquiatra recomenda, mas a questão da respiração, porque a respiração fica curta, fica ofegante e aí piora a situação. Então, às vezes, quem está diante de uma pessoa assim pode até dizer assim: respira comigo, vamos juntos, entendeu? E você guia a respiração daquela pessoa. Agora, é claro que não é tão simples assim. A gente precisa ver se tem alguma doença crônica, como que está, quer dizer, a pressão, né? A pressão arterial. Existem muitas coisas que envolvem. A gente não pode ser simplista. Mas é dizer para a pessoa que vai passar, ainda mais se são crises repetitivas. Tanto é que quando corre para o pronto-socorro para buscar ajuda, em chegando lá, muitas vezes já está melhor. E o médico diz: é emocional. E a pessoa fala: como emocional? Bom, mas nós somos um todo, não é? Um sistema ligado ao outro. Porque passou um tempo aí de 20 minutos a 40 minutos, essa adrenalina tende a baixar e com certeza a pessoa vai tomando consciência do seu corpo, ou seja, é puxar o pensamento para aqui, para o agora. Porque a pessoa precisa sentir que ela está amparada, socorrida, mas o primeiro socorro é ela consigo mesma de respirar. Então, às vezes a gente nem diz assim: respira fundo e solta. A pessoa não está conseguindo, então respira do jeito que consiga, mas ao soltar, solte devagar. Entende? Não é soprar como vela, a gente sopra uma vela, né? No sopro sol 2. Mas é ir soltando devagar, sabe? Tomando consciência do corpo, dessa sensação. E aí sim, a questão de tontura, boca seca, né? Claro, pode dar uma água para a pessoa, falar mais calmo. Regional, porque muitas vezes a pessoa que vai socorrer fica mais agitada do que quem está, às vezes, entrando numa crise, não é? Então, a gente precisa se acalmar para acalmar o outro. É claro que, se for algo muito forte, precisa de medicamento. Existem pessoas que, às vezes, tomam, né, doutora Aline, o remédio de forma muito desregulada. Cada dia é um horário, esquece.
E aí fica oscilante, ou seja, tem que dar continuidade. Outros começam a melhorar e abandonam o remédio, sem ir ao médico. Começa a repetir receita, dar um jeito, né? Esses dias, por exemplo, uma pessoa disse que tinha conseguido. Eu não posso aqui, nesse momento, denunciar, falar aqui, ao vivo assim, mas alguém disse, não, quando eu estou muito ansiosa, eu dou um jeito e consigo. Quer dizer, está fazendo mal, porque a gente, por exemplo, é calmante, só calmante não resolve o problema, tem que ter uma continuidade com o médico. E é importante dizer, que eu acho que alerta aqui para o nosso ouvinte fiel da Vinha FM, que o medo, ele é racional. A ansiedade não. O medo racional é, estou aqui dentro de um avião, turbulência, o piloto diz, né, pessoal, é algo sério que está acontecendo. É legítimo esse medo. Mas se está tranquilo, você olha ali para a equipe que está se servindo, o piloto fala uma turbulência leve, mas já, né, isso é comum. Quer dizer, você tem que racionalizar, sabe? O medo, ele é mais essa coisa assim, biológica que acontece e deflagra em você muitas reações químicas. Mas a ansiedade, tem que conversar com ela, sentar e conversar com ela. O que está acontecendo? Tomar nota. Quando estiver começando nesse pensamento, assim, né, catastrófico, pode pegar um papel e alguém perguntar o que está acontecendo. O falar, Guilherme, é muito importante. Falar, escrever da angústia, entendeu? Chorar. Como que eu digo para alguém hoje não ficar ansioso quando escuta que está com um parente lá na UTI? Ele pode confiar, ele tem fé, mas ele tem uma preocupação que é legítima. Agora, quando sai da cota aqui, ó, e começa a adoecer, aí sim, isso já precisa de auxílio. Nós, psicólogos, orientamos coadjuvantemente aí com psiquiatras e outros profissionais, que a pessoa tenha consciência, anota o que pensa quando está assim, e registre isso. E quando faz esse registro, a gente vai monitorando e mudando o pensamento catastrófico para um pensamento mais realista. Ah, mas morreu, eu perdi. Aconteceu o que eu temia? Sim, pode acontecer o que a gente teme, mas a gente só não pode enterrar a gente viva ainda, não é? Sofrer antes da hora. E acreditar que nós não estamos sozinhos nessa pandemia. Que o psiquiatra também está triste, que a psicóloga está triste, porque é uma tristeza legítima, é um choro legítimo. Às vezes eu não tenho muitas palavras, mas a gente está ali para acolher a dor do outro. Acolher o ser humano, sabe? Mas essa frequência, ó, eu estou falando devagar, eu estou falando devagar demais, e você diz, calma. Então, como que a gente está comendo nesses dias? Como eu estou caminhando? Como que eu olho para a natureza? Como eu olho para o arco-íris, para o sol que está aí? Né? Então, eu tenho que trazer a minha mente, meu corpo, estou aqui para o agora, sabe? Perceber que o futuro ainda não aconteceu e que Deus, Ele sabe de todas as coisas, que Ele não perdeu o controle. E para concluir sobre controle, a gente tem uma palavra chamada locus, né, que é um lugar, que é o controle interno e externo. É locus interno e locus externo. Locus externo é aquilo que não depende de mim. Se chove, se faz sol, se está quente, se vem uma pandemia, isso não está no meu controle. Locus interno é aquilo que eu posso controlar em mim. Então, numa catástrofe, numa turbulência, tem gente que ora e dorme, toma um calmante às vezes, e o outro começa a gritar e tem uma crise de ansiedade ali dentro do avião. Então, a maneira como a gente reage ao fenômeno, tá, depende muito da forma como está o nosso interior, que é o locus interno. E é esse que a gente fortalece para que o paciente tenha essa condição de dar conta da demanda externa. Perfeito. Eu inclusive recebi uma pergunta aqui muito interessante, vai até somar com a Maris, porque essa abordagem, o respira, né? Aquelas coisas de praxe, todo mundo já fala, não, calma, respira. E ninguém imagina que realmente é fisiológico, né? O oxigênio vai te ajudar a, no mínimo, diminuir essa ansiedade naquele momento. E aí o André pergunta aqui pelo nosso WhatsApp o seguinte: o tomar uma água com açúcar resolve alguma coisa? Ou é um copo de água, ou é um copo de água com açúcar, né? Não, pega para ele um copo de água com açúcar. Resolve mesmo? Tem algum efeito esse copo de água?
Eu acho que o copo de água tem um efeito, na verdade, porque um dos sintomas quando você tem uma descarga de noradrenalina e adrenalina é a boca seca. Na verdade, o seu corpo ele está pronto para luta e fuga. Então, você, com a boca seca, a gente sempre vira e fala, pega um copo de água para dar uma acalmada, né? Mas o copo de água com açúcar pode dar, porque na verdade o açúcar é uma substância que também mexe com serotonina, né? Então vai dando aquele sensação de bem-estar, mas não é um tratamento, é uma paliativa ali para a hora da crise, você pegar na mão da pessoa, falar para a pessoa, eu estou aqui, qualquer coisa que acontecer eu vou estar com você, ajudar a pessoa com essas técnicas de respiração e falar mesmo, e vir trazer um copo porque quando você dá uma água, você oferece alguma coisa para o paciente na hora, você já está impedindo que ele fique com aquela respiração mais ofegante. Não, para lá. Já tirou o foco dessa respiração. Tira o foco, exatamente. Então, coopera. Com certeza. Quem nunca, né, já viu alguém tomar um tombo de moto, alguma coisa, qualquer situação crítica e a pessoa fala, pega um copo de água para ele. Traz um copo de água com açúcar. Só tem um caso que você não deve dar o copo de água, que é em situações de queimadura, se eu não me engano. Se a pessoa sofreu algum acidente com fogo, até com choque elétrico, e aí teve tecido ali do organismo queimado, você não deve dar o copo de água. Você vai estender a queimadura, né? Isso. E os motivos N aí que eu não sei, mas não deu copo de água nessas circunstâncias, mas que bom que coopera com a ansiedade. E nós vamos para o último intervalo, mas antes eu vou trazer aqui mais participações. Então, o ouvinte também não se identificou aqui, colocou, tomo medicamentos para ansiedade e quero saber até quando eu devo tomar. Eu havia parado, mas na pandemia, no ano passado, tive uma crise terrível e voltei a tomar. E o Santil até completou aqui, meu Deus, Guilherme Rigonato, tantos sintomas que a doutora falou, vou ter que sair correndo, procurar psicólogo, quase impossível ficar fora desses sintomas. Tem muita gente sentindo isso, mas o problema é quando é exagerada, né? Na verdade teve um aumento muito grande, então muitas pessoas que já tinham transtorno de ansiedade, elas evoluíram agora nessa pandemia com uma piora dos transtornos. Pacientes que já estavam estáveis, eles voltaram para o consultório também, né, com uma... voltando a ter os sintomas. E tem gente que nunca teve e abriu um quadro diante de um gatilho tão grande que é a pandemia, é o isolamento social, a quarentena, essa especulação, a perda de entes queridos, exatamente, a incerteza, a imprevisibilidade. Muitas pessoas perderam seus empregos, não sabe como que vai conseguir pagar as contas, outras perderam entes queridos, estão tendo que lidar com luto. Então, na verdade, assim, houve um aumento muito grande da demanda, tanto de consultas remotas quanto presenciais nos consultórios, e nós estamos aí para ajudar, né? Com certeza. E antes de finalizar esse bloco, para nós já partirmos para o último bloco, quero pedir para a nossa querida Mariseliana, nossa psicóloga, que vai ajudar essa ouvinte que não se identificou, mas ela disse o seguinte: eu sinto que eu sou um peso para as pessoas que convivem comigo, porque eu tenho problemas psicossomáticos, e ela coloca que tem um toque, tem um pouco de pânico, está tentando se controlar, mas para quem convive com ela é complicado, e ela pede um conselho para essas pessoas, né, que sofrem desses transtornos, e também um conselho para esses familiares e pessoas próximas que precisam conviver e ajudar essas pessoas que não estão bem. Aí você já quer a resposta agora, depois do intervalo? Pode ser agora mesmo, Maris, vamos ajudar a nossa ouvinte, inclusive só complementando, ela até mandou enquanto eu li aqui a participação, dizendo o seguinte, que existe aí no meio um transtorno compulsivo repetitivo, que ela precisa muito de ajuda. Certo, e a doutora Aline também pode contribuir, mas assim, você que fez essa pergunta, que está nos ouvindo agora, que bom que você está aqui, nós estamos com você de mãos dadas, tá? Nessa pandemia ninguém solta a mão de ninguém, no sentido figurado, e que bom saber que você tem família. E quem disse que você não ajudará esses familiares em algum momento, ou que no passado você já ajudou? Deus, ele é tão maravilhoso que quando ele fez o ser humano, para a gente existir, nós precisamos de 2 outros seres humanos, né? A gente deriva disso, da união de 2 pessoas. E é maravilhoso saber disso. Quando nós enfermamos, muitas vezes a família não compreende bem a doença.
às vezes tem impaciência, que faz parte também daquela pessoa que não vê, às vezes, uma ferida, uma dor aparente, assim, ou seja, uma doença física, mas o coração está adoecido e a mente. Então, a pessoa, o familiar pode pensar, não é? Nossa, mas você olha para ela, parece tão sadia e está desanimada para fazer isso, chora e fica precisando tanto de remédio. Existe esse adoecimento que muitas vezes não é visível aos olhos, mas que a gente precisa se atentar. Então, permita ser amada. O ser humano, ele dá muitas voltas, sabe? A vida dá muitas voltas. E eu tenho certeza que você tem também condições de ajudar alguém que às vezes seja pior do que você. A sua história, inclusive, pode ajudar alguém. Quando você vencer, você diz, eu estive muito mal, mas eu melhorei com a ajuda, e aí você cita tudo aquilo que te ajudou. Você tem recursos internos. O ser humano nasce com essa capacidade de ressignificar. O ser humano, quando ele fala com Deus, ele também, ele acessa, não é? Uma parte do cérebro entra num funcionamento tão maravilhoso que pode, inclusive, fortalecer seu sistema imunológico. Agradeça por aquilo que você tem. Peça ajuda. Caso falte o dinheiro, olha, tem atendimentos sociais. Eu sei de grandes profissionais que estão aí dando suporte. Depois, inclusive, eu posso deixar contato na rádio de algumas escolas dentro da faculdade, viu, Guilherme Donato, que tem atendido a comunidade. Você entra numa lista, até mesmo hospitais que tem uma cota para isso. Mas não sofra sozinha. Você tem uma família. E caso a sua família hoje não tem essa condição de te dar suporte, provavelmente você tem algum amigo, amiga, um líder religioso, alguém. Porque ninguém é ilha. Eu sei que você tem alguém por você. Então, firma nessa pessoa, no tratamento orientado e muita fé, porque se você está viva, tem um propósito nisso tudo. E vai agradecendo, buscando ajuda, e você vencerá, eu creio. Tá? E conte conosco aqui da Radiozinha para apoiarmos você com alguma dica, sugestão, até mesmo de nomes de profissionais que possam te auxiliar. Que maravilha, e com certeza nós queremos os contatos, viu, Maris? Por favor, próximo bloco eu já vou pedir para que você deixe aqui, vai ser de uma grande valia para os nossos ouvintes, para a nossa audiência. Na volta do intervalo, eu quero falar um pouquinho sobre o dia de hoje, porque hoje é o Dia Internacional do Transtorno Bipolar. Vamos falar um pouquinho de tratamento, se é possível, a prevenção, como é que é desenvolvido o transtorno bipolar, aonde é que ele começa e também como discernir, ouvinte, atenção, como discernir a fobia, o medo comum de um transtorno que precisa de tratamento e deve ser levado a sério e não somente, como muitos dizem, entre aspas, uma mera frescura, ok? Rápido intervalo, a gente volta com o terceiro bloco do Mesa dos Notáveis. 1h42 de volta com o Mesa dos Notáveis nesta tarde de terça, e um programa que rendeu muito até aqui. Nós estamos no último bloco, caminhando para o final, mas eu já ainda vou abrir algum espaço, porque hoje é uma data, né, onde nesse calendário sazonal, onde nós temos muitas datas comemorativas, são datas para nos lembrar de temas importantes e cruciais para a vida. Hoje entra como o Dia Internacional do Transtorno Bipolar, e aí eu vou abrir para que as nossas notáveis também entrem, né? Nós não precisamos aprofundar no tema, falamos muito sobre o medo na pandemia, mas eu imagino que o transtorno bipolar seja algo que merece a nossa atenção. Muitas pessoas vão desenvolver e nunca ouviram falar a respeito. Então vamos só pincelar a respeito. O que seria o transtorno bipolar, doutora Aline? Guilherme, eu vou só recapitular algo assim, do porquê que hoje é um dia importante, né? 30 de março, dia do transtorno afetivo bipolar, e ele é em homenagem ao aniversário do pintor famoso holandês Vincent van Gogh, porque hoje existe uma suspeita que ele era portador deste transtorno. Então, o transtorno bipolar, ele é um transtorno onde ele é caracterizado por alterações extremas, bruscas do humor, né? Onde tem episódios de mania, hipomania e de depressão. É um transtorno psiquiátrico
que a base dele é essencialmente genética, mas fatores externos como ambiente, fatores sociais, estresse, alimentação, né? O estilo de vida, eles cooperam muito para a instalação da doença. Então, eu vou falar um pouquinho do que é a mania e do que é esse quadro de depressão, porque tem muitas pessoas que confundem. As pessoas acham que o transtorno bipolar, e eu vejo muitas pessoas que chegam para mim e falam: ai, doutora, fulano é bipolar. Ai, doutora, eu acho que eu sou bipolar. Eles acham que transtorno bipolar é de alguém que hoje acorda ri para você e amanhã tá mal-humorado e não olha na cara de ninguém. Que pode ser uma variação normal do humor, né? Pode ser uma variação ou uma distimia que não tem nada a ver com o transtorno afetivo bipolar. Então, esses ciclos, né, esse episódio de mania e hipomania, quando o paciente ele tem uma energia excessiva, um humor expansivo muito elevado, uma autoestima muito grande, está com o ego muito inflado, tem uma redução da necessidade de sono. O paciente ele pode ter também sintomas de compulsão, às vezes compulsão por compras, que é muito comum. Então o paciente chega às vezes numa concessionária e quer comprar os carros mais caros. Eu quero tantas Mercedes, tantos Porsches. Eu já tive paciente nesse sentido mesmo, chegar em concessionária, eram pessoas que tinham É isso que eu ia falar, que a condição financeira dela permitia que ela cometesse uma loucura como essa. E a condição financeira não fez com que ninguém suspeitasse de que aquilo era um transtorno, que ele não estava no seu estado normal. Todo mundo considerou normal, né? Exatamente, sim. Eles ficaram assim, nossa, mais 2, 3 de uma vez, mas se ele quer, vamos vender, né? Pode também ser compulsão por sexo, entre outras compulsões. O paciente, ele... E já na depressão, na hipomania, que é um quadro um pouco mais brando dessa mania, não é um humor tão elevado, ele tem um ego inflado, mas é uma coisa mais branda. É aquele quadro que a gente vai olhando e falando assim, esse paciente está quase virando uma mania, e ele pode psicotizar. Então pode fazer um quadro de delírios, alucinações, delírios místico-religioso, um quadro na psicose, né, da mania. Pode fazer um quadro dele achar que ele é Deus, que ele é um enviado de Deus ali para trazer uma mensagem. Então é um quadro que merece uma atenção muito especial, e ele pode alternar com a depressão. Existem episódios muito maiores de depressão do que da própria mania. Na depressão, o paciente está com humor deprimido, sem esperança, sem sentir prazer em atividades que geralmente dava prazer. Ele tem também uma alteração do sono, ou ele tem a hipersonia, está muito sonolento, ou tem insônia, negativista, niilismo, sem perspectiva, e pode até ter pensamentos em morte e culminar em ideação suicida e até no suicídio. É um transtorno, Guilherme, subdiagnosticado, mas muito importante, que acomete geralmente homens e mulheres mais ou menos igualitariamente, e atinge 4% da população. Então merece uma atenção muito grande, né? Inclusive, depois dessa explicação, eu fico imaginando que muitas pessoas, elas acendem, né, a ideia de falar, por que não consultar para saber se existe algum indício, se algum problema, porque em alguns casos, como você mesmo disse, um aqui especial, as pessoas não suspeitam que seja um transtorno, mas pode ser um transtorno e pode ser tratado também, não é mesmo? Sim. E eles confundem muito, por exemplo, isso é do temperamento dele. Tem uma outra face também do transtorno bipolar, que ele pode ser mais irritado, tem muita irritabilidade, agressividade. Então, a gente tem que prestar atenção nesses sintomas e fazer um diagnóstico precoce. Eu, como sou psiquiatra, tanto psiquiatra geral como psiquiatra da infância e adolescência, tem a especialização em psiquiatria da infância e adolescência, nós já internamos crianças de 9 anos, já abrindo um quadro de transtorno bipolar, num quadro de mania. Que loucura, então mania de grandeza, então não tem idade para isso. Não, assim, e esses pacientes que abrem um quadro na infância, ali no início da adolescência, eles às vezes têm um pior prognóstico, né? Porque já está começando muito cedo o quadro.
Então merece muita atenção. Hoje é um dia muito importante. Tem pacientes também que têm quadros arrastados de depressão recorrente e que trata com vários antidepressivos, e você entra com estabilizador de humor e você já começa a pensar que é alguém que fez muito quadro de depressão e o profissional não conseguiu enxergar em nenhuma vez ainda da vida dela uma mania, mas existiu uma hipomania, um quadro mais brando, que podem ser depressões bipolares, que às vezes você entra com muito, troca antidepressivo, não dá certo e trata-se de uma depressão bipolar. Uau, eu inclusive quero utilizar esse espaço do Mesa, nós já estamos caminhando para o final, mas até para que seja feito um apelo, para que as pessoas parem de lidar com os transtornos como algo comum e passem a lidar com a própria saúde com um esmero maior, que haja um cuidado maior, porque ouvindo a nossa conversa eu percebo que tem pessoas que têm esse transtorno, né? Enquanto nós conversamos, muitos amigos me vêm à mente e eu penso, será que existe algum tipo de transtorno? Será que existe necessidade de tratamento? Porque a vida pode se tornar muito melhor caso exista um toque de um profissional que sabe que aquilo pode ser um transtorno tratável. E aí eu pergunto para nossa querida Maris Eliana: Maris, o que você costuma dizer para uma pessoa que não aceita sentar no consultório de uma psicóloga, que não aceita sentar no consultório de uma psiquiatra, para essa pessoa parar com essa bobeira e ir atrás de uma saúde melhor? Geralmente, qual que é o convencimento que chega até a sua boca para poder lidar com essas pessoas? Olha, o primeiro desafio é fazer essa pessoa chegar, né, até nós. Então a família leva, porque assim, começa a vir os prejuízos, não é? Relacionamentos que não firmam, pessoas que têm muitos relacionamentos seguidamente, não têm muitas amizades, não para emprego, oscila muito, um dia está lindo, maravilhoso, outro dia está lá embaixo, como a doutora já relatou, essa situação. E aí, quando a pessoa percebe que o entorno dela também está adoecido, ela pode, inclusive, ir ficando, não é ser abandonada, mas é realmente ficar mais isolada. Imagina dentro do isolamento físico e aí ainda até mesmo contato por telefone, nas mídias sociais, porque às vezes vai ficando uma companhia indesejada, né? Porque pode ter um momento ali para falar muita coisa ruim, se altera, depois volta, pede desculpa, chora, tem sentimento de culpa. Então, quem convive fala desse sofrimento. Então, muitas vezes, quando a pessoa diz, eu não preciso, a gente diz, mas é pela sua mãe, entendeu? É pelo outro também. E quando você toca nessa questão, às vezes a ficha começa a cair. Outras vezes está tão desregulado que a gente diz, olha, vai primeiro ao psiquiatra, né, tem que estabilizar um pouco para vir para cá, para a gente trabalhar. E aí, essas pessoas que têm esse transtorno, elas precisam compreender um fenômeno, o que acontece com elas, né? É aquele chamado 880. Então, quando toma consciência que tem que lidar com isso, e inclusive ser bem sucedido. Atualmente eu tenho atendido uma pessoa que está grávida, não é? Então, por conta desse neném que está sendo gerado, ela está, assim, a gente percebe que ela está muito mais centrada, porque agora é pela vida do filho, entendeu? Antes, se ela tinha um jeito muito impulsivo de ser, ela já faz exercícios para que ela não magoe tanto agora o pai, que é da criança, o esposo dela. Então, a pessoa precisa perceber que isso também, assim, não é uma pessoa sem rédeas nas mãos. Que a gente tem que explicar, é uma psicoeducação do que acontece, como é na ansiedade, né, no medo e na fobia, o que acontece com o seu corpo e como você pode ser seu coadjuvante, o protagonista disso. Não é? Porque senão você fica refém, fica mercê. E aí a gente faz essa janela de tolerância, né? Você não deixa nem 8, nem 80, você busca uma média. A pessoa, inclusive, percebe quando começa a mudar, quando algum, como você disse, um gatilho, né? Uma situação começa a provocar. Então, a gente orienta a família, nesse momento, como agir e como reagir. Às vezes precisa confrontar e às vezes não pode confrontar. Não é hora de corrigir, tem que esperar passar aquele momento, aquele impulso tão forte para depois chamar a atenção. Então, quando está numa fase boa, né?
ou assim, quando está estabilizado, é hora de jogar muito exercício. E nós temos tido bons resultados, eu tenho certeza que a doutora Aline também, de gente que está prosperando no casamento, no trabalho, que tem trabalhado e que está entre nós. E eu parabenizo muito as famílias que têm esforçado para segurar firme nas mãos e não desistir. Mas é um tipo de paciente que exige muito de nós, muita energia. E às vezes até a gente tem o nosso limite, porque ora a pessoa está bem demais, e esse bem demais na mania, né, que pode também ser um problema, mesmo com o consumismo, uma desregulagem na questão sexual e tantas outras, como também ficar muito para baixo e às vezes até mesmo tentar suicídio. Então é uma pessoa que a gente tem que estar muito atento, regulando através de remédios, de exercícios, para que o comportamento seja um pouco mais controlável, gerenciado. Perfeito, e com esse programa nós damos aí também um pontapé importante na fala, reforçando o discurso de que a saúde do organismo, às vezes, ela implica na saúde mental, e a pessoa ela pode não ter um exame, né, que diagnostica ali uma doença no seu organismo, mas você precisa tratar a sua mente para que você tenha saúde nos seus hormônios, também que você tenha ali a serotonina, né? Todos os hormônios que a doutora falou aqui que são essenciais, e tem essa prática que a Maris acabou de ressaltar, que é tão importante. Eu não vou colocar mais participações, são muitas aqui, mas para que você, ouvinte, se mantenha em contato com as nossas notáveis, eu vou passar aqui cada um dos endereços, e na finalização da Maris, eu queria pedir, viu, Maris, para que você também compartilhe os números das pessoas que querem fazer parte de grupo de WhatsApp, que querem ser ajudadas nesse momento também. Então começo aqui nos finalmente, né, que a gente fala, agradecendo a querida doutora Aline Salim, nossa médica psiquiatra, que atende atualmente lá no Centro Médico Asmigo. E eu dou o contato aqui, um deles você pode enviar o WhatsApp também ao 99291 7214, 99291 7214, para muitos ouvintes aqui que seguem fazendo perguntas. A Mariana, Jardim, a Honório, o Gessé da produção já estão encaminhando o contato. Você pode ligar também no 3202 7702, isso o contato da doutora Aline Salim, 3202 7702. Doutora Aline, muito obrigado pela presença, explicou tão bem, abriu tanto o tema, e eu confesso que eu saio desse programa até mais em alerta, porque muitas vezes nós não damos valor a algum sinal, né? São sinais que aparecem, mas eu saio desse programa ciente de que algumas coisas precisam ser levadas a sério para que nós possamos tratar possíveis transtornos. Muito obrigado pela presença, foi brilhante, e aguardamos para um próximo programa com certeza. Guilherme, eu que agradeço imensamente a esse convite. Para mim é extremamente eu sou muito grata em poder contribuir, né, em conscientizar, em levar informação para as pessoas, porque às vezes as pessoas, elas têm algumas atitudes, condutas, porque não têm o conhecimento, né, ignoram, por ter uma ignorância a respeito daquele assunto. Então eu quero dizer para os ouvintes, vocês que nos ouviram, que estão nos acompanhando ainda, que nesse momento de pandemia, tanto o transtorno bipolar, que hoje é um dia muito importante, quanto o pânico, esse momento de pandemia que nós temos vivido, desliga os noticiários, procura ler um bom livro, ouvir uma boa música, tenta sair para lugares que não tenham aglomerações para você fazer uma caminhada, ou pratique exercício físico dentro da sua casa. Isso vai melhorar substancialmente sua qualidade de vida. Procure um profissional, procure um psiquiatra, um psicólogo, se você se identificou com alguns desses sintomas. Eu acho muito importante você ter um diagnóstico adequado e ser acompanhado. E quero deixar um versículo. Eu sempre gosto de deixar um versículo. Por favor, inclusive a nossa audiência. Em João 14, 27, a palavra do Senhor fala assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os vossos corações, não tenham medo. Então, tenha fé, tenha esperança que dias melhores virão.
Nós estamos aí no segundo dia de jejum hoje, né? Eu criei, por isso falei. Então nós temos palavras que podem edificar sua vida e edificar a sua fé. Todos os dias nós estamos tendo a live do pastor Aloísio. Eu acho que é muito importante, quem tiver a oportunidade de ouvir, de participar conosco nesse jejum, alimentar a sua vida espiritual, seu espírito, né? Então, é isso que eu tenho para falar. E agradeço mais uma vez o convite. É muita satisfação fazer parte desse programa. E agora eu agradeço a presença dela, que é impossível ficar perto da Mariseliana sem ficar feliz, viu, gente? Isso aí eu posso falar porque eu tenho experiência. A Maris, qualquer ocasião, inclusive assim, você pode ir no consultório dela, que lá alguma coisa vai acontecer, você vai sair com certeza transformado, como uma pessoa que radia alegria. Doutora Mariseliana, nossa psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, orientadora profissional. E eu já vou deixar o contato também para você que quiser conversar com a doutora Maris, porque muitos ouvintes aqui não puderam, né, esclarecer no ar sua dúvida. Pode mandar lá pelo 983289998. É o contato da Mariseliana, o 983289998. Maris, muito obrigado, como sempre, ter você aqui no Mesa dos Notáveis é uma alegria sem fim. Obrigado por, mesmo à distância, se disponibilizar a participar aqui conosco. Sua participação, como sempre, brilhante. Obrigada, Guilherme. Então, nesses últimos dias eu confesso que eu não tenho dado gargalhado, rido tanto, por tantas pessoas que eu tenho acompanhado esse sofrimento, mas o meu coração está em paz, né? Porque eu sei de onde eu vim, para onde eu vou. E aquilo assim que é verdadeiro, que é puro, tudo que for nobre, correto, tudo que for amável, de boa fama, seja isso que ocupe o nosso pensamento nesse tempo. A gente não tem que esperar a pandemia passar para viver e ser feliz, não é? Quer dizer, a gente precisa compreender dos recursos que a gente tem. Quem está limitado, mora numa casinha pequena, mas o que você tem ali de hábito diário, seja uma higiene do sono, não é? O apreciar o alimento, agradecer porque você está bem em casa, sendo protegido, você que está trabalhando, você que está desempregado, mas que você tem inteligência e que as coisas vão mudar. Então eu acredito que às vezes a gente tem que dar licença assim, para a dor passar, para chorar com os que choram, mas acreditar que a vida acontece agora. E hoje, nesse momento, eu abraço você, doutora Aline, já que é toda a equipe da Vinha, sempre muito educados conosco, e eu abraço apertado o ouvinte que às vezes, em ouvindo essas palavras, entenda que nós também profissionais estamos recorrendo ao Todo-Poderoso, o Criador das nossas vidas. E esse pilar de espiritualidade precisa sim ser fortalecido, porque ao final de tudo é na alma que a gente tem que investir, né? Então vamos firmes aí, agradecendo, louvando a Deus em todo o tempo, e Ele haverá de ajudar-nos enviando profissionais, às vezes medicamento, a própria vacina, né? Ele usa a inteligência dos homens para descobrir maneiras de fazer a gente também viver melhor, mas sempre na dependência dele. Conhece, acessa o coração, aquela intimidade, aquele cantinho que a doutora Aline não alcança, que eu não alcanço e você não. Mas que Deus que formou no ventre, que teceu, Ele sabe de cada detalhezinho. E Ele vai soprar fôlego de vida nas nossas almas, para a honra e glória dEle. Muito obrigada. A gratidão é nossa, Mariseliana, muito obrigado, querida. E a você, ouvinte, obrigado pelo carinho da audiência até aqui, 2h03. Você fica com Alegria na Vinha, é o programa, nossa programação da tarde com Lani Monteiro, que já está aqui nos estúdios da Vinha FM. Forte abraço e amanhã tem uma nova edição do programa Mesa dos Notáveis, é o Mesa de quarta-feira que vem por aí. Eu te encontro lá. Forte abraço e até lá.